Fala, meu povo, tudo beleza? Dando continuidade ao nosso estudo, hoje a gente começa uma nova playlist agora para iniciar nosso estudo de citologia. Então, olha só, a citologia, você já deve ter ouvido falar, é a área da biologia que estuda as células, né? Nomezinho aí formado por duas palavras do grego, né? Cito significa célula, logos, você já conhece, significa estudo. Gente, nessa playlist, nessas aulas, a gente vai procurar compreender a estrutura e o funcionamento das células. Então é isso que a gente vai buscar entender nessa playlist de citologia. E isso é fundamental para que a gente possa entender a intrincada rede de interações que são necessárias para a manutenção da vida. Tá? Lembrando que a estrutura básica da vida é a célula, tá? Só que para a gente conseguir, para a gente começar na história da ciência, né, a começar a entender esse mundo novo das células, a gente só conseguiu de fato, né, isso só foi possível a partir do momento em que o ser humano começou a construir uma nova tecnologia, né, aparelhos com lentes que permitiam um grande aumento da imagem, né, o que permitiu aí enxergar essas novas estruturas que até então eram desconhecidas pela humanidade. E esses aparelhos nada mais eram do que os microscópios, tá? Então foram esses aparelhos que possibilitaram aí o conhecimento e o estudo das estruturas invisíveis a olho nu. Embora, né, a gente precisa sempre lembrar que existam sim algumas células que possam ser vistas a olho nu, tá? Tá aqui um exemplo, são essas algas aqui, são algas marinhas do gênero Acetabularia, tá? Que como vocês conseguem ver aqui na imagem, ó, cada indivíduo pode ser visto a olho nu, tá? Então cada estruturazinha dessa daqui, ó, parece um guarda-chuvazinho desse aqui, ele pode ser visto a olho nu, tá? Então cada estruturazinha dessa daqui, cada guarda-chuva dessezinho aqui é uma célula, tá? Então são organismos unicelulares, mas a célula tem um tamanho suficiente para ser visto a olho nu, beleza? A gente vai voltar a falar mais dessa célulazinha, dessas algazinhas aqui em outro momento, ainda dentro de citologia, mais para frente, tá? Então foi somente você para usar elas como exemplo aqui de células unicelulares, de organismos unicelulares, mas que o tamanho da célula permite a nossa visualização a olho nu, tá? Mas o geral é que o mundo, né, microscópico, o mundo da citologia, ele é um mundo que necessita, que só pode começar a ser compreendido, a ser conhecido e estudado pela ciência a partir do desenvolvimento de uma nova tecnologia que permitiu a gente visualizar essas estruturas microscópicas, que foi aí o advento do microscópio, tá? E aí a gente agora, na nossa sequência, vamos conhecer um pouquinho da história, né? Destacando aí duas figuras que tiveram importância muito grande no desenvolvimento dessas primeiras tecnologias que permitiram aí a gente conhecer, a gente dar início aos estudos dessa nova área da biologia que é a citologia. Pessoal, os microscópios, eles começaram a ser inventados em 1590. Então tá os primeiros instrumentos aí, né, que permitiam um aumento considerável aí das estruturas observadas, começaram a ser inventados aí em 1590 e começaram a ser aperfeiçoados para ganhando destaque na história da ciência nos anos de 1600. Nos anos de 1600. E dois caras aí ganharam destaque aí, que são esses dois caras que a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá? Então, o primeiro deles é Robert Hooke, aquele mesmo cara aí que vocês vão ver falando aí em outras disciplinas, tá? Ele também atuou aqui na biologia, contribuindo para a biologia aí com
várias contribuições na área da citologia, tá? Incluindo com um tipo aí importante de microscópio, que é utilizado até hoje, o tipo de microscópio que esse cara deixou para a gente. Então, o que foi que Hooke começou a observar? Hooke, ele começou a fazer suas observações microscópicas, deixando tudo aí em uma obra que ele chamou de micrografia, em 1665. Então ele criou esse microscópio aqui, ó, esse modelo de microscópio aqui, em que ele era basicamente uma associação de duas lentes de aumento. Uma lente que ficava voltada aqui para o olho do observador, né, chamada de lente ocular, e outra lente aqui, ó, que ficava voltada, né, mais próxima ao objeto que estava sendo analisado, que era chamada de lente objetiva. Então, o microscópio de Hooke, ele tinha aí duas lentes aí em uma associação, né, nesse cano aqui, nesse tubo, né, era uma associação de duas lentes, um ocular e uma objetiva, e por isso todo microscópio que apresenta essa configuração ou algo parecido com essa, né, de pelo menos dois tipos de lentes em associação, lente ocular e lente objetiva, é chamado de microscópio composto, tá? Então, o microscópio de Hooke é um tipo de microscópio composto, tá? Cuidado que isso pode aparecer em questão de prova, tá? Bom, e aí o que é que Hooke observava? Pessoal, apesar do microscópio de Hooke ser um modelo que serve até hoje para a maioria dos tipos de microscópio que a gente utiliza, né, microscópio composto, aí associação de dois tipos de lente, ele não tinha um grande poder de ampliação do objeto. Então, essa ampliação aqui no microscópio de Hooke, ele se limitava aí a cerca de mais ou menos entre 20 a 30 vezes era o poder de ampliação aí do microscópio de Hooke, tá? Então ele colocava o objetozinho a ser analisado aqui e a associação dessas duas lentes aqui dava a ele uma imagem aí ampliada mais ou menos de 20 a 30 vezes o tamanho do objeto que estava sendo observado. Então isso não permitia visualização de muito detalhe assim, não é? Então Hooke se destacou por ter deixado uma contribuição, né, nessa obra aqui, micrografia, mas basicamente o que ele conseguiu visualizar muito foram coisas, por exemplo, como essa daqui, ó, nessa imagem aqui. Isso aqui é a estrutura visualizada, né, em microscopia semelhante a essa daqui no microscópio do modelo de Hooke, de um tecido vegetal que a gente chamou de cortiça, tá? Então a cortiça, né, no caso aqui que Hooke observou, ele visualizou algo parecido com esse daqui, né? Então, é um material inerte, né, a cortiça, mas que revelou a Hooke uma estrutura reticulada, tá? Com uma infinidade de câmeras diminutas aqui, ó, cada câmerazinha dessa daqui. E cada câmerazinha dessa daqui, Hooke chamou de quê? Hooke chamou de célula, pessoal. Tá? Então, cada espaçozinho desse, Hooke chamou de célula, tá? Um termo que vem do latim, né? Aliás, uma palavra que foi originária do latim, cella, que era fazendo aí referência a compartimentos, né? Foi referência aos recintos, ou seja, os aposentos, né, religiosos dos mosteiros e dos conventos da época, tá? Então, Hooker deixou como contribuição para a gente um modelo importante de microscopia, as primeiras obras aí sobre microscopia, né, catalogadas na época, formalizadas, e o termo célula, tá? Que foi ele que formou, né? Foi ele que cunhou esse termo aí que a gente usa até hoje, certo? Pessoal, para examinar os objetos, né, no microscópio de Hooke, há necessidade de luz. Então, ele precisava iluminar esses objetos aqui para poder visualizá-los. Então, esse tipo de microscópio aqui também são chamados de microscópios de luz
ou microscópios ópticos, né? Como se escreve? Ópticos, tá? Então, microscópio de luz ou microscópios ópticos, tá? Então, esse tipo de microscopia ele foi evoluindo ao longo da história da ciência, foi se modificando, foi aumentando seu poder de ampliação e seu poder de resolução, que a gente vai ver daqui a pouquinho a diferença, ao longo aí do avanço tecnológico, tá? Um outro cara que se destacou aí na ciência foi esse carinha aqui, ó, Anton von Leeuwenhoek, tá? Um pouquinho depois de Hooke, na verdade, ele conheceu o trabalho de Hooke. Esse cara, ele não era propriamente um cientista, mas era um apaixonado por lentes. Ele aprendeu a fazer lentes e conseguiu aí fazer lentes de muito boa qualidade. Ele conheceu a obra, né, micrografia de Hooke, e se interessou em analisar aí diversos materiais com seus aparelhos, tá? Ele desenvolveu também um tipo de microscópio, tá? Só que o microscópio que ele desenvolveu, pessoal, na verdade, a gente pode dizer que ele tentou aprimorar, né, microscópios que já existiam na época, só que foi esse modelo aqui que ele desenvolveu, um microscópio pequeno, tá? Tinha mais ou menos 10 centímetros de comprimento, apresentava apenas uma lente, esse microscópio aqui, tá? Era a lente que a pessoa visualizava, era exatamente a lente que ficava voltada diretamente para o objeto a ser analisado. Por isso, esse microscópio aqui, por ter apenas um tipo de lente, não tinha nenhuma associação de lentes, era apenas uma lente, ele ficou conhecido como microscópio simples. Ele também utilizava luz, tá? Então precisava ser iluminado para poder funcionar. Então era um tipo de microscópio óptico ou microscópio de luz, tá? Só que por ter apenas uma lente era um microscópio simples, diferente do microscópio de Hooke, que era um microscópio composto, tá? Então cuidado com essa diferençazinha aí. Só que assim, esse microscópio do Leeuwenhoek, ele, apesar de ser um microscópio simples, não ter associação de lente, mas a qualidade da lente desse microscópio era muito superior à qualidade da lente do microscópio utilizado aí por Hooke. Então, o poder de ampliação desse microscópio aqui era muito maior. Para vocês terem noção, já era um microscópio que conseguia oferecer um poder de aumento de cerca de 200 vezes o tamanho aí do objeto a ser analisado, né? Então já dava um poder de detalhamento muito maior ao que estava sendo analisado. E aí esse cara começou a analisar muita coisa, muita estrutura, muitos organismos, incluindo ele conseguiu ver os primeiros tipos de células vivas aqui em certas amostras que ele observava nesse microscópio dele, em que, como eram células vivas, essas células muitas vezes apresentavam capacidade de movimento, né? Eram micro-organismos. E ele chamava esses micro-organismos, de forma geral, eles chamavam de animalúnculos. Animalúnculos. Tá? Animalúnculos. O Leeuwenhoek não sabia desenhar como Hooke, mas contratou um desenhista e começou a mandar os seus desenhos detalhados do que ele ia observando para a Royal Society of London, que era aí a principal referência científica aí naquela época, né, século 17, 18. Essa sociedade chamou o próprio Hooke para testar se o que estavam recebendo eram verdades, né? O Hooke entrou em contato com esse microscópio, conheceu, visualizou, atestou que era verdade, que se tratava de um trabalho verdadeiro, original. E a partir de então, os trabalhos aí, as contribuições de Leeuwenhoek para a citologia começaram a ser publicadas aí dentro aí das publicações científicas da Royal Society of London, tá? Então começou a se ampliar ainda mais o conhecimento citológico na época, tá? Só em curiosidade para vocês, apesar do reconhecimento de Hooke
do maior poder de aumento desse tipo de microscópio aqui do Leeuwenhoek, o próprio Hooke não chegou a utilizar esse microscópio porque esse tipo de microscópio aqui era muito mais difícil de ser manuseado, tá? Então a sua manipulação era muito mais difícil do que a manipulação do microscópio de Hooke, do microscópio composto que já existia na época. Beleza? Então foram os dois caras aí que se destacaram muito na história, logo no iniciozinho da história da citologia, certinho? Bom, e os atuais microscópios de luz, né? Ou os atuais microscópios ópticos, como você preferir, certinho? Pessoal, os atuais microscópios ópticos, eles nos permitem um aumento de até cerca de 2.000 vezes, tá? É claro, vai depender do tipo, vai depender do modelo, vai depender de algumas variantes, mas aí nos permite um aumento bem maior do que do que os microscópios do que a gente acabou de ver aí no processo histórico de Hooke e Leeuwenhoek, não é? Ainda assim, com esse poder de ampliação, não é possível observar detalhes da estrutura celular, por exemplo, da membrana plasmática, por exemplo, de organelas, tá? Ainda assim, com esse microscópio aqui, não é possível se observar isso. Detalhes moleculares, não é possível se observar isso aqui nesse tipo de microscópio, tá? Vírus, muitas vezes, a maioria dos vírus, tá? Não se pode observar nesse tipo de microscopia. Os materiais que vão ser analisados aqui, eles devem ser translúcidos. Por quê? Porque eles precisam permitir a passagem de luz, tá? Então, é preciso permitir, por isso que chama de microscópios ópticos ou microscópios de luz, né? Porque tudo que vai ser observado aqui é necessário que aconteça a passagem de luz. Hoje, ó, os modernos já apresentam uma fonte de luz própria, tá? Os de Hooke e de Leeuwenhoek necessitavam de uma fonte externa de luz, normalmente aí ou utilizando um espelho para refletir aí raio do sol propriamente dito, ou alguma fontezinha que não estava diretamente ligada ao microscópio, tá? Desse tipo de microscopia aqui, pessoal, a gente pode observar a célula viva, tá? Então é possível a observação de células vivas, desde que o tipo de corante que a gente venha utilizar, né, para corar as células, eles não matem as células, tá? Então existem alguns tipos de corantes que vão acabar matando as células. Existem alguns tipos de corantes que não levam à morte das células, tá? Lembra que sem a coloração acaba que fica tudo transparente, né? Fica praticamente difícil a visualização de alguma estrutura celular, tá? Então, com a devida coloração celular, é possível sim você visualizar células vivas, desde que o corante não venha levar à morte celular, tá? E aí, como é que é calculado o poder de aumento desse tipo de microscópio? E isso já foi perguntado em questão de vestibular. Preste atenção, é bem facinho. Pessoal, lembra, isso daqui é um tipo de microscopia óptica, né? E o microscópio é um microscópio composto. Por quê? Porque é uma associação basicamente de duas lentes. Uma lente que fica em contato com os olhos, que a gente chama de lente ocular, com a lente que fica em contato ou mais próxima com o objeto que está sendo analisado, que a gente chama de lente objetiva, tá? No caso hoje dos modelos modernos, como você está vendo aqui, existe um conjunto maior, um número maior de lentes possíveis para serem utilizadas. Mas em um determinado momento você vai estar usando sempre a ocular em associação com uma determinada objetiva por vez, né? Tá aqui alguns exemplos de objetivas. Normalmente as oculares, elas têm um poder aí de aumento de 10 vezes, somente as oculares. É um padrão aí que vários tipos, vários modelos aí seguem. Isso pode variar, é claro, mas é um padrão aí que vários modelos seguem. As objetivas, elas vão variar, ó. Tá aqui alguns exemplos de objetivas, desde 4 vezes até 100 vezes, tá? Tá aqui exemplos de aumentos de 4 modelos de objetivas aqui para vocês. 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes, 100 vezes. Poderia ter aqui, sei lá, 20 vezes também aqui sem problema algum, tá? São modelos aqui de lentes, de aumento de lentes objetivas.
Como é que você calcula o aumento geral de um microscópio? Pessoal, vai ser sempre o poder de aumento da ocular, vezes multiplicado pelo aumento da objetiva que você estiver utilizando para fazer a sua análise. Então, por exemplo, se eu estava fazendo uma análise utilizando a minha ocular, que eu não vou mudar, né? Normalmente é o padrão, então usando 10, e eu estava fazendo análise de alguma determinada célula, algum determinado tecido, usando aí, sei lá, o aumento de 40 vezes, usando a objetiva de 40, o aumento que eu estava utilizando para aquela visualização vai ser de quanto? 400 vezes. 400 vezes. Beleza? Então é assim que a gente calcula aí o aumento de um microscópio óptico atual. Certinho? Vai ser a multiplicação do aumento ocular vezes multiplicado pelo aumento da objetiva que você estava utilizando naquela análise. Tá? Bom, então tá aqui dois exemplos, ó. Um tecido vegetal aqui, tá? Na verdade, um tecido de uma alga, melhor dizendo, né? Folhas de Elodeia. Não, é um tecido vegetal mesmo, tá? É uma plantinha aqui aquática, folha de Elodeia. Você consegue visualizar aqui, ó, as marcas aqui, ó, da parede celular, tá? Isso aqui são as marcas da parede celular, certinho? Veja, você não consegue distinguir, você não consegue visualizar aqui, ó, a membrana plasmática. Você não consegue ver aqui de fato detalhes das organelas. A não ser aqui, ó, a coloração aqui permite visualizar, né, por conta da cor do pigmento, esses pontinhos aqui são as clorofilas, tá? São os cloroplastos, né, no caso rico em clorofilas, tá? Por conta do pigmento que você consegue visualizar. Mas muito detalhes sobre, de fato, outras organelas, outras estruturas, você não consegue visualizar muito bem, a não ser o formato aqui da parede celular, que vai conferindo aí uma estrutura, um formato definido às células, né? Por conta da presença da parede, que a gente vai ver aí ao longo das nossas aulas aqui mais detalhes sobre parede celular, tá? Então, olha só, aumento de 400 vezes. O que é que significa isso? Significa que foi o aumento da ocular, o aumento da ocular, vezes o aumento da objetiva utilizada para analisar esse tecido. Aqui, ó, um trofozoito de Giardia lamblia. Pessoal, aumento de 1000 vezes significa o quê? Foi o aumento da ocular vezes o aumento da objetiva utilizada para analisar esse trofozoito. Certinho? Se você analisar essas duas aqui, ó, você pode pensar assim, peraí, esse aumento aqui, ó, de 1000 vezes é maior do que o aumento de 400 vezes. Só que essa imagem aqui de 400 vezes está com um poder de resolução melhor do que essa daqui de 1000 vezes. Não é? O aumento dela é menor, mas a resolução dela é melhor. Isso pode acontecer, tá? Vai depender de microscópio a microscópio, tá? Então, você já começa a perceber que no microscópio de luz, para uma boa visualização das imagens das células, dos tecidos, a gente precisa ter um bom poder de aumento, né, de ampliação de imagem, mas também a gente precisa ter um bom poder de resolução, tá? Então, os melhores microscópios eles vão oferecer aí uma boa capacidade de ampliação né, da imagem e um bom poder de resolução da imagem, certinho? E é isso que a gente vai entender agora, qual a diferença de ampliação para resolução nessa observação. Então, olha só. Ampliação, pessoal, você já sabe o que é. Como é que a gente calcula a ampliação de um microscópio? O aumento da ocular vezes o aumento da objetiva que você estava analisando para fazer a sua visualização tecidual ou a sua visualização daquela célula, daquela estrutura específica naquele momento. Isso é ampliação, tá? E a resolução? A resolução nada mais é do que a capacidade de distinguir dois pontos situados muito próximos ou dois pontos adjacentes
no objeto observado. Como assim? Vamos pensar no nosso olho, no olho humano, sem a presença de microscópio, tá? Vamos pensar no olho humano sem utilizar um instrumento de microscopia. Como é que funciona isso? Pessoal, olha só. Se a gente pensar no nosso olho, se a gente tiver dois pontos aqui muito próximos, se a gente tiver dois pontos muito próximos, e vamos supor que essa distância desses dois pontos seja aqui de menor, tá? Essa distânciazinha aqui, ó, seja menor a 0,1 milímetro, certinho? Se isso acontecer em uma determinada imagem, dois pontos aqui, em qualquer imagem, em que a distância entre eles for menor que 0,1 milímetro, a gente consegue observar esses dois pontos, pessoal, apenas como um ponto só. Então, qualquer imagem que você estiver observando, dois pontos em que a distância entre eles for menor que 0,1 milímetros, você vai enxergar esses dois pontos apenas como se fosse um único ponto, tá? Isso para o olho humano sem utilização de nenhum instrumento, tá? O olho nu, como a gente chama, certinho? Isso é o poder de resolução do olho humano, tá? No caso dos microscópios mais modernos, aí os de melhores resolução, significa o quê? Esse limite aí ele vai para cerca de 0,0002 milímetros. Beleza? Então esse é o poder de resolução aí dos melhores microscópios ópticos, dos melhores microscópios de luz. Isso significa o quê? Qualquer imagem que você estiver observando por esse microscópio aqui, em que dois pontos nessa imagem estiverem a uma distância menor que isso daqui, você vai observar esses dois pontos como se fossem o quê? Apenas um único ponto, tá? Então vejam que é um limite muito bacana de resolução, certinho? E já antecipo para vocês, é muito difícil construir um microscópio de luz, um microscópio óptico, com um desempenho melhor do que esse daqui. Por quê? Porque o fator que vai limitar isso, pessoal, olha só, anota aí porque pode aparecer uma prova. O fator que vai limitar isso é o comprimento de onda da luz, tá? Então, o fator que vai dificultar isso é o comprimento de onda da luz, tá? Então, o que é que começou a aparecer para resolver esse problema? O desenvolvimento de um outro tipo de microscópio, que é o microscópio eletrônico. A gente vai falar dele já já, tá? Logo após essa observação. Então, o microscópio eletrônico veio resolver esse problema, oferecendo aí um poder de resolução muito maior e de ampliação também muito maior do que o microscópio óptico, do que o microscópio de luz, tá? Pra vocês terem noção, poder de resolução do microscópio eletrônico, ele pode aí aumentar em 100 mil vezes em relação ao olho humano, tá? Então pode ser um poder de resolução maior, 100 mil vezes maior do que o poder de resolução do olho humano. Então vamos melhorar aqui esse entendimento, olha só para essa imagenzinha aqui, ó. Tá aqui essa imagenzinha aqui inicial, tá? Então tá aqui a imagem inicial. E aí vamos supor que a gente ampliasse essa imagem aqui, ó, em 4 vezes sem aumentar a resolução. Seria isso aqui que você visualizaria. Então, poder de aumento sem aumento de resolução. Agora, olha só para cá. Poder de aumento igual, ó, mas também com aumento de resolução, tá? Então, essa é a diferença. Então, bons microscópios, eles precisam garantir uma ampliação do aumento da imagem, mas também aumentando a sua resolução, facilitando assim a interpretação, né, a uma melhor visualização daquilo que está sendo analisado no microscópio, tá? Então é uma qualidade muito melhor aqui
do que aqui, certinho? É por isso que muitas vezes você vê lâminas aí com uma ampliação maior, mas muitas vezes uma resolução da imagem menor, tá? Então isso é possível acontecer. Tá aqui, ó, uma comparaçãozinha, como a gente estava falando para vocês, né? Então, o olho humano fica mais ou menos aqui, né? Com o exemplo que eu estava falando para vocês. Microscópio óptico vai ficar por aqui, né? E essa limitação vai se dar pelo comprimento de onda da luz. Microscópio eletrônico, por usar feixes de elétrons, ele pode aumentar em muito o poder de resolução dessas imagens, tá? Fazendo uma comparação aqui, tá, gente? Veja, existem vários tipos de microscopia óptica, ó. Ótica de campo claro, ótica de fluorescência, confocal, tá? Vários tipos de microscopia óptica, mas que para a gente, não, para o nosso curso agora voltado para a prova de vestibular e Enem, a gente não vai precisar detalhar essas diferenças aqui. Para você que já está no nível superior, talvez seja importante você aí pesquisar mais aí essa diferençazinha aqui, principalmente se você for da área da saúde e precisar aí utilizar isso daqui no seu dia a dia, né? Conhecer um pouquinho mais de cada um desses tipos aqui, tá? Como tá aqui aqui o poder de ampliação que eles podem oferecer e tá aqui a resolução máxima em nanômetros que eles podem oferecer, tá? Compare com as microscopia eletrônica, ó, microscópio eletrônica de varredura, microscópio eletrônica de transmissão. Olha o poder de ampliação que eles podem oferecer, tá? E o poder de resolução que eles podem oferecer, certinho? Então, muito melhor a qualidade de imagem e de detalhamento, consequentemente, né, que a gente vai obter aí com a microscopia eletrônica. Porém, já um problema, já antecipo para vocês, antes a gente entrar em microscopia eletrônica de fato, um problema dos microscópios eletrônicos é que o custo para se utilizar a microscopia eletrônica não é barato, né? Então não é simples assim a gente usar, não é qualquer laboratório que vai conseguir possuir e fazer na sua rotina microscopias eletrônicas assim tão facilmente como se é fazer uma microscopia óptica aí na rotina aí do dia a dia de um laboratório, tá? E aí vamos conhecer um pouquinho mais sobre os atuais microscópios eletrônicos. Observe aqui na imagem, ó, que eles já são instrumentos bem maiores e bem mais complexos do que o microscópio óptico atual, não é? Então, o nível tecnológico aqui já é bem mais desenvolvido. Então, eles vão permitir, pessoal, um estudo detalhado das estruturas celulares, tá? Independente do tipo, eles vão permitir um estudo detalhado das estruturas celulares. Isso só começou a ser garantido com o de fato desenvolvimento da microscopia eletrônica, tá? Eles permitem observar as células com aumentos muito maiores, né, como a gente viu no slide passado. Por quê? Porque eles vão utilizar feixes de elétrons para analisar o objeto a ser estudado, ao invés de feixes de luz como o microscópio óptico utiliza, tá? Para isso, o material deve ser devidamente fixado e corado com sais de metais pesados, tá? Que vão propiciar contrastes nas estruturas das células, tornando-as menos permeáveis aos feixes de elétrons, tá? Então, pessoal, o tipo de coloração aqui vai ser diferente, né? A gente não vai utilizar corantes como a gente utiliza aí na microscopia óptica. E aí, como eu falei para vocês, esses corantes eles podem ser corantes que podem levar a célula a morrer, como podem ser corantes não letais para a célula, né? Por isso que na microscopia óptica a gente pode visualizar células vivas. Na microscopia eletrônica isso não acontece, tá? Como a gente vai utilizar normalmente sais aí de metais pesados, a célula sempre vai estar morta, o tecido sempre vai estar morto, a estrutura biológica a ser analisada sempre vai estar morta, tá? Porque esses sais vão invariavelmente matar a célula. Outra necessidade da célula estar morta é que ela precisa estar com o tecido fixado. E normalmente, para fixar o tecido, a gente utiliza substâncias como o formol, que tende a matar a célula também, o tecido também, mas preservando, né, a integridade estrutural desses tecidos, né? Por isso é uma boa substância para fixar
tecido, tá? Isso significa fixar tecido, né? Preservar a sua estrutura tridimensional, vamos dizer assim, tá? Então são duas substâncias fixadoras, né? O formol é uma delas, tá? Então essas estruturas mais coradas, né? Com esses sais de metais pesados, eles vão ser vistas em preto ou cinza escuro, e as menos coradas vão ser vistas aí em tons, né, de cinza claro, tá? Isso significa o quê? Que a imagem vai ser uma imagem eletrônica, né, formada aqui, ó, na tela desses computadores aqui, em associação com o microscópio. Elas vão ser aí formadas em preto e branco, tá? Então, uma imagem resultante do microscópio eletrônico são imagens em preto e branco, tá? Ou em tons aí de cinza. Só que essas imagens, como são imagens eletrônicas, né, imagens formadas aqui em utilização de software de computador, que vão interpretar essas imagens aqui, elas podem ser coloridas artificialmente, tá? Depois da interpretação do software. É por isso que normalmente quando você vê em livro, você vê em algum artigo, uma imagem resultante de um microscópio eletrônico, você vê essa imagem colorida, tá? Porque essa imagem pode ser colorida por outro tipo de software, tá? Posteriormente. Até mesmo já tem alguns microscópios eletrônicos que o software nativo já permite uma mudança de cor, né, após a interpretação da imagem inicial. Tá? Então existem basicamente os dois tipos que a gente vai se preocupar aí para a nossa realidade, né? Questões de vestibular e Enem, que é o microscópio eletrônico de varredura, né? Ou a microscopia eletrônica de varredura, e a microscopia eletrônica de transmissão. Pessoal, a microscopia eletrônica de varredura, ela vai ser útil para o estudo detalhado da superfície, tá? Então aqui, ó, superfície de uma estrutura. Isso vai gerar, como resultado, uma imagem como se fosse uma imagem em 3D, tá? Então vai ser uma imagem super detalhada aí, como se eu estivesse formando uma imagem 3D da estrutura, certinho? No caso da microscopia eletrônica de transmissão, eu vou utilizar isso aqui para estudar a estrutura interna, tá? Aqui, ó, eu estou usando para estudar a estrutura interna. Aqui, ó, estrutura da superfície, tá? E aqui, estrutura interna das células aí, ou do tecido que eu estiver analisando. Aí, olha só, todo microscópio ele pode gerar uma fotografia, tá? Então, as fotografias obtidas com os diferentes tipos de microscópio, eles são chamadas de micrografias. Micrografia. Micrografia. Certinho? Aqui é um CRO, micrografia, tá? Aí, fotomicrografia. Fotomicrografia ou micrografia de luz é quando a gente usa o quê? Microscopia óptica ou microscópio de luz, tá? Eletro, opa, micrografia é quando a gente estiver usando aí microscópio eletrônico de varredura ou um microscópio eletrônico de transmissão. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Micrografia são aí, como a gente chama, as fotos utilizadas, né, feitas por meio de um microscópio, né, com a ajuda de microscópio. Fotomicrografia, um microscópio óptico. Eletromicrografia, um microscópio eletrônico. Pode ser o de varredura, pode ser o de transmissão, tá? Então, cuidado com isso.
Tá aqui dois exemplos, ó. Uma eletromicrografia feita por microscópio eletrônico de varredura. Então, olha só, o destaque é na superfície da estrutura. Ó, isso aqui são espermatozoides, tá? O destaque na superfície da estrutura, por isso que a estrutura fica com o formato como se fosse o formato de 3D, né? Porque o destaque aqui é na superfície externa da estrutura. E aqui, pessoal, uma eletromicrografia utilizando microscópio eletrônico de transmissão. Então veja que o detalhamento aqui é na estrutura interna do que está sendo observado. Isso aqui, observe, são as membranas internas aqui, ou as cristas mitocondriais de uma mitocôndria, tá? Então é isso aqui que está sendo observado aqui dentro. Beleza? Então veja que o aumento aí é bem maior do que 2.000 vezes, tá? Que seria um aumento típico aí dos melhores microscópios ópticos aí do mercado, tá? Bom, como as unidades para o mundo da citologia são unidades muito pequenas, a gente precisa começar a conhecer pelo menos essas três principais aqui, que são as mais utilizadas aí no dia a dia da citologia, tá? Então você precisa relembrar isso daqui que você vai utilizar tanto aí na física, na matemática, tá? Então, milímetro, lembra que é 10 elevado a menos 3. O micrômetro, né? 10 elevado a menos 6. E o nanômetro, 10 elevado a menos 9, tá? Então, cuidado com isso daqui, porque isso vai influenciar muito no estudo da citologia e em outras áreas também, como, por exemplo, na microbiologia, né? Quando a gente vai estudando vírus, bactérias, fungos, protozoários, de forma geral. Certinho? Tá aqui, ó, só para você ter noção de estruturas podem ser visualizadas a olho nu, estruturas podem ser visualizadas em microscopia óptica, tá? E até mesmo em algumas microscopias ópticas que apresentem um poder de resolução melhor, tá? E aqui, estruturas podem ser visualizadas em microscopia eletrônica. E aqui a faixa de grandeza dessas estruturas. Certinho? Vai de metro até nanômetro. Beleza? Observem que algumas moléculas podem ainda ser observadas em microscopia eletrônica, tá? Os átomos já não podem mais apenas por microscopia eletrônica. Certinho? Então fica ligado nisso daqui, porque isso aqui pode ser, por incrível que pareça, questões de prova, tá? Por exemplo, relacionando aí o tamanho, por exemplo, entre células eucarióticas e células procarióticas com certos tipos de vírus, tá? Então muito cuidado, porque isso pode aparecer sim em uma questão de prova. Pessoal, em 1830, esses dois caras aqui, na verdade, para ser mais específico para vocês, né, isso aqui aconteceu na década de 30, mas para ser mais específico em relação ao ano, em 1838 e 1839, esses dois caras aqui liberam seus trabalhos de forma independente, mas com um resultado, com uma conclusão muito semelhante, levando à formação de uma teoria, ficou conhecida como teoria celular. Esse carinha aqui trabalhou com plantas e esse carinha aqui trabalhou com animais, tá? São dois caras de difícil pronúncia, né, dos seus nomes, né? Vou chamar esse cara aqui de Chuan, tá? Porque vai ser importante a gente falar o nome dele daqui a pouquinho, em um contexto, para você entender um certo contexto. Mas a gente não precisa se preocupar muito com pronúncia de nome, já que a gente vai fazer provas objetivas, né? E não provas orais, né? Então vamos se preocupar mais com a forma com escrita, para a gente poder reconhecer a grafia no texto de uma questão e entender o contexto da teoria deles, o que é que eles deixaram para a gente aí, qual foi a contribuição deles para a ciência, né? Então, olha só, eles trabalhando de forma independente, esse aqui com plantas, esse aqui com animais, eles perceberam que todos os tecidos derivados de plantas e esse aqui, todos os tecidos derivados de animais, eram formados por células, tá?
Independente da planta que esse cara aqui analisasse, independente do animal que esse cara aqui analisasse, eles percebiam que, do ponto de vista microscópico, esses tecidos eram formados sempre por células. E qual foi o estímulo para que esses caras começassem a fazer isso? Ora, foi o advento, né, foi o avanço da microscopia, tá? Então, à medida que a microscopia foi avançando, ela foi entusiasmando os pesquisadores, e quanto mais ela entusiasmava os pesquisadores, mais ela se desenvolvia. Então, em pouco tempo, pessoal, já havia estudos sobre muitos tipos aí de plantas e animais, tá? Com destaque aí para o trabalho desses dois caras que a gente está começando a falar. E aí, o que é que esses dois caras fizeram? Qual foi a conclusão do trabalho desses dois caras, né? Desse aqui apresentado em 38, ou melhor, do Schwann, desculpa, apresentado em 38 e desse outro cara aqui apresentado em 39. Que foram as conclusões desses dois caras que levaram ao surgimento que a gente chama de teoria celular. Ora, simplesmente eles falaram que todas as plantas eram formadas por células, todos os animais eram formados por células. Então, generalizando os trabalhos deles dois, ficou conhecido como todos os seres vivos são formados por células, tá? E isso daqui é a base do que a gente chama hoje de teoria celular, propostas por esses dois carinhas aqui na década de 1830, como costuma aparecer mais em prova, ou esses dois anozinhos aqui mais específicos para quem gosta aí de uma especificidade aí em dados, para quem gosta mais de datas, né? Pessoal, mas cuidado, olha só. Então, primeira coisa, isso aqui é a base da teoria celular proposta por esses dois caras aí, né? Ou decorrente, né, dos trabalhos desses dois caras, tá? Mas vejam só, nessa época que vocês estavam vivendo, século XIX ainda, aí, iníciozinho aí, primeira metade do século XIX, se prevalecia ainda a ideia da geração espontânea, que a gente viu lá em Origem da Vida, né? Então, vários pesquisadores, incluindo o Schwann aqui, ó, por exemplo, acreditava que as células surgiam espontaneamente por aglomeração de determinados tipos de substâncias. Então ele acreditava que as células surgiam aí por geração espontânea, certinho? Apenas, olha só, em 1878, veja, já um tempinho depois do proposto do trabalho deles, um cara chamado Walter Fleming descreveu aí o processo de mitose para as células, tá? Para um conjunto de células. Então, quando ele conseguiu descrever detalhadamente o processo de mitose, divisão celular de uma célula, ele começou a entender que as células podem dar origem a outras células, ajudando a derrubar definitivamente a ideia de geração espontânea, né? Isso associado, logicamente, com os outros trabalhos aí que ajudaram a derrubar a ideia de geração espontânea definitivamente, já aí, né, na segunda metade do século XIX, como a gente já estudou lá em Origem da Vida, e agora com mais esse fato aqui para você, né, da mitose, aí, do iníciozinho da descrição aí de um processo de mitose. E por que eu falo isso? Porque existem outras premissas que foram sendo, ao longo do tempo, acrescentadas aqui, ó, à ideia de teoria celular, tá? Que outras premissas são essas? Primeiro, as células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. Pessoal, isso aqui é uma conclusão lógica da base da teoria. Veja, se a teoria diz que todos os seres vivos são formados por células, a gente, com o avanço do estudo da citologia, a gente percebeu que todas as funções básicas desenvolvidas ou desempenhadas pelos seres vivos, em última escala, essas funções são desempenhadas aonde? Nas células. Então, as células são de fato as unidades funcionais dos seres vivos. Ora, se os organismos são formados por células, significa que as unidades morfológicas, ou seja, as unidades estruturais dos seres vivos, são o quê? As células, tá? Então, isso aqui é uma conclusão lógica daqui, ó, da base da teoria, tá? Então isso aqui foi aparecendo aí depois, certinho? E aí, ó, um tempinho depois, como você percebe aqui, começou a se colocar aqui, ó, toda célula origina-se de outra pré-existente, tá? Mas cuidado, porque tem questão que vai perguntar para você assim:
segundo a teoria celular de esse fulaninho e esse fulaninho, o que é que está correto? Então, ela vai especificar quem está falando da teoria celular. Então, se ela especifica, você tem que ter em mente que, se ela está especificando, pessoal, ora, o que é que está acontecendo? Ele está falando, ó, o que é que esses dois caras fizeram. Qual foi a conclusão geral desses dois caras? A conclusão geral desses dois caras foi o quê? Que os seres vivos são formados por células. Especificamente, desculpa, não foi nem isso daqui. Isso aqui foi a base da teoria celular após a conclusão do trabalho desses caras. O que foi que esses dois caras fizeram? Eles disseram que esse disse que as plantas eram formadas por células, esse cara disse que os animais eram formados por células. Então é isso que esses dois caras disseram, tá? Então esse aqui trabalhou com plantas, aqui trabalhou com animais. Então, ao longo do tempo em que os avanços na citologia foram continuando a acontecer, a gente percebeu que outros seres vivos também são formados por células. Então a gente associou isso daqui, ó, às conclusões que eles já tinham dito para plantas e animais, generalizando isso como uma premissa da teoria celular, tá? Consequentemente, todos os seres são formados por células. Células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos, né? Por quê? Ora, porque toda função que um ser vivo vai desempenhar, na sua forma mais básica, essa função está sendo desempenhada pelas células, que a gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos dessas funções. Se todo ser vivo é formado por célula, a célula é a estrutura, né? A unidade estrutural, ou seja, a unidade morfológica desses seres vivos. Então, ela vai estar aqui dentro. E aí, quando a gente começou a perceber aqui o processo de uma célula dando origem a outra, a gente começou a colocar aqui que toda célula se origina de outra pré-existente. Mas o que foi que de fato esses dois caras falaram, para você não esquecer mais, que plantas são formadas por células e animais são formados por células. Então, muito cuidado com o que de fato a questão está perguntando para você. Vou mostrar isso no exemplo mais na frente, tá? E aí lembra, pessoal, olha só. Segundo essa teoria, os vírus não são seres vivos, porque são o quê? Acelulares. Tá? Vírus não vão ser seres vivos, porque são estruturas acelulares. Beleza? Então não esqueça disso, tá? Não esqueça disso, tá? Segundo essa teoria, segundo a teoria celular, os vírus não vão ser seres vivos porque são estruturas acelulares. Beleza? A gente vai voltar a falar mais sobre isso lá quando vai vendo vírus. Mas aí eu pergunto para você, ou você poderia perguntar assim, mas professor, vírus sendo acelular não invalidaria a teoria celular? Pessoal, não, pelo simples fato de que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Então, parasitas intracelulares obrigatórios. E o que é que isso significa? Que todas as atividades essenciais a um vírus, eles vão ocorrer aonde? Dentro da célula hospedeira, tá? Então, se eles ocorrem dentro da célula hospedeira, continua reforçando a ideia de que as células de fato são as unidades básicas dos seres vivos, porque mesmo os vírus, para de fato apresentarem alguma evidência, alguma marca de vida, eles precisam estar dentro de quem? Das células, tá? Então, por isso, a fato de eles serem acelulares não invalida a teoria celular, certinho? A teoria celular continua sendo reforçada até hoje, tá? Então, hoje, como é que a gente falaria essas premissas da teoria celular hoje? Então, cuidado, uma questão pode cobrar de você a teoria celular hoje, ó. E quando ela fala hoje, aí você não vai ficar limitado aqui, ó, esses dois carinhas não, tá? Então, como é que seria isso hoje, o mais moderno possível? Todas as células, ó, vão prover de outra pré-existente. Todas as células vão ser semelhantes em composição química, né? Lá de características de seres vivos, né? A composição química é semelhante. A maioria das reações químicas da vida vão ocorrer sim dentro das células, né? Isso aqui é uma conclusão
das células serem, de fato, as estruturas morfofuncionais dos seres vivos. Então, significa as reações químicas, ou seja, o que significa reação química? Metabolismo. Tá? Metabolismo. Então, as reações do nosso metabolismo estão ocorrendo dentro das células, certinho? E o conjunto completo de informação genética vão ser replicados e repassados durante os processos de divisão celular, tá? Tanto mantendo constante, né, a carga genética dentro dos organismos, né, ao longo dos processos de multiplicação celular e renovação celular, como também mantendo constante aí a carga genética ao longo das gerações, né, mantendo constante aí a informação genética nas espécies, né, pelo processo da hereditariedade. Certinho? Hereditariedade. Beleza? Então, isso é o que a gente precisa entender sobre teoria celular. Tá? Pessoal, como é que a gente pode classificar os seres vivos em relação ao número de células? Bem simples, ó. Os organismos podem ser formados apenas por uma célula, tá? São chamados de unicelulares. Exemplos são as bactérias, as arqueias, os protozoários, algumas algas e alguns fungos vão ser organismos unicelulares. Ou eles podem ser multicelulares, né? Ou pluricelulares, quando eles são formados por várias células. E aí eu não estou considerando aqui nesse momento se eles vão formar ou não tecidos verdadeiros, tá? A gente vai ver essa diferença mais na frente. Então eles podem ser multicelulares com ou sem tecido verdadeiro. Então plantas, animais são multicelulares com tecido verdadeiro, mas podem ter ainda aqui fungos e algumas algas que vão ser aí multicelulares sem tecido verdadeiro. Lembra que vírus são celulares, beleza? Então, segundo a teoria celular, como a gente acabou de ver, vírus não seriam seres vivos, né? Mas vírus são caso à parte, que a gente, quando vai vendo, que vai estudando os vírus propriamente dito, a gente vai ver que existe uma corrente de cientistas que defende que vírus não são seres vivos, existe uma outra corrente de cientistas que defende que vírus são seres vivos muito antigos aí, pouquíssimo complexos ainda, muito primitivos, tá? Então seria uma forma muito primitiva de vida. Então a gente não vai entrar nesse debate, a gente vai aprender a justificar a favor ou contra você classificar os vírus como seres vivos, que é como as questões de prova costumam cobrar da gente, tá? Então mais na frente a gente vai estudar como fazer essa justificativa. A primeira delas você acabou de ver, né? De acordo com a teoria celular, vírus são acelulares, então não seriam seres vivos, tá? Então, se aparecesse na prova isso daí, uma forma de você justificar vírus como não seres vivos é você dizer vírus são acelulares, então por isso não seriam seres vivos de acordo com a teoria celular, certinho? Quais são as funções das células, pessoal? Bom, tá aí uma função da célula. Primeira função, alimentação. Sim, célula realiza alimentação. A gente vai ver se um organismo for unicelular, tá claro isso aqui, né? A alimentação vai ser importantíssima. Mas mesmo os organismos multicelulares existem sim função de alimentação intracelular, tá? Vai ser realizada aí por uma organela específica que a gente vai estudar aqui ao longo das nossas aulas de citologia. Produção de energia. Então, quem garante aí a manutenção energética para a realização das nossas funções são nossas células, tá? Crescimento e reparo, tá? Principalmente reparo tecidual, são as nossas células que vão garantir isso aí, nosso desenvolvimento correto, vão ser nossas células que vão garantir esse processo no nosso corpo. Controle do nosso metabolismo, está dentro das nossas células, tá? E reprodução, tanto reprodução no sentido de formar novas células, quanto no sentido de formação de gametas para a manutenção da hereditariedade. Tudo isso vai ser aí funções relacionadas às células, tá? Então, o funcionamento celular, pessoal, ele vai traduzir aí todos os processos vitais necessários
para a manutenção da nossa vida, tá? Como daí das formas de vida que a gente conhece no nosso planeta. Para você ter noção, nossas células estão o tempo todo garantindo aí certas funções sem a gente nem tomar conhecimento que isso está acontecendo. Por exemplo, a tradução das palavras que estão escritas aí nesse slide, ou que você está me escutando agora, me ouvindo, né? São células que vão traduzir essas palavras em sinais, levando esses sinais para suas células nervosas, né, para os seus neurônios, que vão transmitir por um intricado e complexo trajeto até o seu cérebro, onde vai ser interpretado isso para que você entenda definitivamente tudo o que está acontecendo nesse momento, tá? Então vejam que o processo de estudar, você está estabelecendo conexões celulares como aquelas que vão solidificar as memórias e permitir que o teu aprendizado ocorra. Então veja que tudo isso nada mais é do que funções das suas células acontecendo, tá? E quais são os componentes mínimos das células? O que é que a gente tem que ter minimamente para a gente ter uma célula? A gente vai ver todos os componentes que a gente encontra nas células hoje ao longo das nossas aulas de citologia, tá? Mas existem algumas questões que gostam de perguntar assim, o que é que toda célula tem? O que é que toda célula tem que ter? O que é que tem em comum entre células de plantas, animais e procariontes? Então, para a gente não perder esse tipo de questão, eu gosto de criar esse tópico aqui, componentes mínimos das células, ou seja, o que é que toda célula tem, o que é que toda célula tem aí, independente do tipo de organismo que você estiver considerando. Pessoal, primeiro, ó, membrana plasmática. A membrana vai ser o que vai delimitar aí o meio externo do meio interno na célula, tá? Então é isso que vai delimitar esses dois ambientes aqui e garantir aí trocas importantes entre esses dois meios de forma seletiva, como a gente vai entender aí ao longo das nossas aulas. Beleza? Então, toda célula vai ter membrana plasmática, independente do organismo que você estiver considerando. Toda célula vai ter, olha só, ribossomos. Independente do organismo que você estiver considerando, toda célula vai ter ribossomo. E a função do ribossomo aqui vai ser o quê? Síntese de proteína, tá? Então toda célula aqui vai ter ribossomo. A gente vai estudar mais sobre os ribossomos, né? Mas só adiantando para você. Então toda célula vai ter ribossomo porque é necessário sintetizar proteína, porque proteína faz parte do processo metabólico, né? Toda célula precisa apresentar um tipo de metabolismo, né? E metabolismo você já sabe que está envolvido no metabolismo enzimas, né? Enzimas proteicas. Então é necessário sim ter síntese de proteína na célula. Toda célula vai ter, pessoal, cromatina. Em outras palavras, toda célula vai ter o material genético. Por exemplo, aqui na forma DNA, tá? Então, como esse DNA vai estar associado a alguns tipos de proteína, eu coloquei ele aqui como cromatina. Então, toda célula vai ter cromatina. Toda célula vai ter material genético, tá? Toda célula vai ter material genético. E é aquela molécula que vai carregar as informações necessárias para o controle do seu metabolismo e para a transmissão de sua hereditariedade. Toda célula vai ter isso, certinho? E tudo isso aqui que eu falei, ó, que está no meio interno da célula, vai estar mergulhado aonde? Em um meio, em um ambiente propício, diferente muitas vezes do ambiente externo. E que ambiente é esse? É o citoplasma, também chamado de citosol ou citossol, ainda pode ser chamado também de hialoplasma. Então toda célula vai ter esse ambiente interno aqui, onde você vai encontrar essas outras estruturas, tá? Então, esses aqui são os componentes mínimos das células, ou seja, são aqueles componentes que vão estar presentes em todo tipo celular. É claro, eles podem mudar de um para outro. Por exemplo, um ribossomo de uma bactéria é diferente de um ribossomo de uma célula humana. Mas tanto bactéria quanto célula humana apresenta ribossomo, tá? Então é isso que você precisa entender agora, porque isso aparece em questão de prova. Todas as células apresentam essas características aqui, certinho? Que a gente está chamando de componentes mínimos da célula. Beleza? Então não existe célula que não tenha esses componentes aqui. Mas hoje em dia todas as células aí vão apresentar algo a mais do que apenas esses 4 componentes, tá? Via de regra, é claro.
Certinho? Então agora, para a gente finalizar essa aula, vamos resolver aí 4 questõezinhas rápidas para a gente fixar alguns pontos que foram cobrados e encerrar essa primeira aula da nossa playlist de citologia. Primeira questão, dá um pause e tenta resolver, depois acompanha a minha resolução. Os reinos Monera, protista, fungo, vegetal e animal constituem 5 categorias que agrupam os seres vivos. Embora os indivíduos apresentem diferentes níveis de organização, eles compartilham a seguinte característica. Pessoal, o que é que está perguntando aqui em outras palavras? Ora, o que é que eles têm em comum? O que é que as células desses caras aqui têm em comum? Ou seja, componente mínimo da célula. Qual é o componente mínimo da célula que está presente aqui? Parede celular? Não. Carioteca? Não. Quais são os componentes mínimos que a gente acabou de ver? Membrana, ribossomo, cromatina ou material genético, como você preferir, e o que? Citosol ou hialoplasma. Esses são os componentes mínimos. Então, parede celular é componente mínimo? Não. Carioteca é componente mínimo? Não. Vacúolo contrato é componente mínimo? Não. Membrana citoplasmática? Opa, pode ser. Plastídeo com pigmentos? Não. Então, resposta, letra D. Membrana citoplasmática ou membrana plasmática, tá? Simples assim. Veja a questãozinha simples aí, pedindo o conceito, né, de componentes mínimos da célula. Isso aqui cai muito, viu? Então cuidado com isso daí para você não errar em prova. Segunda questãozinha. A descoberta da célula foi feita em 1665 por... Pessoal, quem foi que descobriu célula? Primeiro nomezinho, ó. Esse carinha aqui? Não, a gente não falou desse cara hoje. Então não falamos desse cara hoje. Hooke, esse cara, o Hooke. Pessoal, esse cara aqui tá na teoria celular, não é? Então não é esse cara nesse momento. Então fica sendo o Hooke. Letra A ou letra D. Em 1838 e 39, ó, fulano, através de observações de estruturas de muitas plantas e animais, concluíram que os seres vivos são constituídos por células. Plantas e animais. Pessoal, quem trabalhou com planta foi esse cara aqui, quem trabalhou com animal foi esse cara aqui. Então, resposta, letra D também. Questãozinha decoreba, porque pedi aí a relação, uma relação de data, mas antes que você fique desesperado por ter essa questão de decorar, se você observar aqui na letra A, que foi a que a gente ficou, né, entre as duas, na letra A ele faltou um nomezinho aqui que não estava relacionado, então você já eliminaria também a letra A, tá? Então não fica tão desesperado assim, apesar de que se você puder, pegue as datas aí, aprenda o máximo de datas que você puder, tá? Não vejo mal nenhum nisso, mas lembra que, na minha visão, o domínio dos conceitos é ainda mais importante, tá? Para a biologia, né? Tem outras disciplinas que as datas vão ser muito importantes, tá? Mas para as ciências naturais, para a ciência da natureza, biologia, química e física, o domínio dos conceitos aí tende a te ajudar mais na resolução das questões. Próxima questãozinha, ó. Dá uma pause, tenta resolver, depois acompanha a minha resolução. Em 1838, o zoólogo Chuan, e em 39, o botânico, esse cara aqui, né, nomes difíceis de pronunciar, com base em observações e experimentações que investigavam a organização dos seres vivos e desenvolvidas por diferentes pesquisadores a partir da histórica descoberta de Hooke, formularam independentemente uma teoria cujos princípios deveriam subsidiar todas as áreas do conhecimento que se relacionavam com o estudo da vida. Qual das afirmativas sintetiza a contribuição fundamental dessa teoria para a evolução das ciências? Então ele quer aí a síntese da teoria desses caras aí. Letra A. A vida, em qualquer de suas manifestações, é a expressão da organização e dinâmica da célula. Então, ele está dizendo aqui que a vida está relacionada com a organização e dinâmica da célula. Ou seja, a célula é aí a estrutura, né, funcional, é a unidade funcional estrutural da vida, né? Então, pode ser sim a letra A. Vamos marcar aqui a letra A e vamos ler a próxima. Os organismos mais simples, como as bactérias e leveduras, são desprovidos de organização celular.
Não foi isso que esses caras observaram, não, tá? Em organismos unicelulares e pluricelulares, os planos básicos de organização são entre si profundamente diferenciados. Pessoal, não. A única diferença são todos formados por quê? Células. A única diferença é que aqui várias, aqui o quê? Uma, tá? Então são profundamente diferenciados, não. D. A constituição química elementar da célula é qualitativamente diferenciada da composição elementar do ambiente não vivo. A constituição química elementar da célula é qualitativamente diferenciada da composição elementar do ambiente não vivo. Não necessariamente, né? Qualitativamente, bom, a gente vai encontrar muitas coisas que estão na célula, a gente vai encontrar também no ambiente não vivo, tá? O que vai mudar não é não é a qualidade, ou seja, não é os tipos, mas é a quantidade, né? Então é o quantitativo que muda, tá? Não, os elementos químicos que estão aí formando lá, imagina se aqui fosse tabela periódica, né? Era para desenhar, mas enfim, finge que é tabela periódica. Os elementos químicos na natureza, eles são os mesmos, tá? Tanto na parte viva quanto na parte não viva. O que é que vai mudar? A proporção na parte viva é que muda em relação à parte não viva. Lembra lá de características dos seres vivos. É a proporção, é o quantitativo e não qualitativo. Tá? O qualitativo é basicamente o mesmo. Tá? Aqui são os elementos aqui que a gente encontra na tabela periódica. Beleza? Letra E. O núcleo é a unidade morfológica funcional da célula. Não, porque existem células que a gente ainda vai ver, né, ao longo dessa playlist, mas existem células que nem apresentam núcleo, né, gente? São as células procarióticas, tá? Então, por enquanto, a gente só classificou os seres vivos em unicelulares e multicelulares, né? Mas a gente pode classificar também em procariontes e eucariontes, como a gente vai fazer isso mais na frente, tá? Então, núcleo, unidade morfológica funcional da vida? Não. Tem célula que nem núcleo tem. Então, realmente sobrou aí a letra A como resposta. Beleza? Então, última questãozinha para a gente finalizar. Olha só, e cuidado com essa questão. Questãozinha direta, simples, mas que pega muita gente. A teoria celular proposta por esses dois caras afirmava que... Aí ele já bota aqui na letra A. Ó, toda célula provém de uma célula pré-existente. Pessoal, cuidado. Muito cuidado. Isso daqui até está dentro hoje da teoria celular, tá? Faz parte sim, é uma premissa sim da teoria celular. Mas não foi a teoria celular proposta por esses dois caras, não. Lembra o que é que esses dois caras estavam falando? Esse aqui trabalhou com quem? Planta. Esse aqui trabalhou com o quê? Animal. Esse carinha aqui, ó, por exemplo, ele acreditava ainda que as células apareciam por como processo? Geração espontânea. Tá? Então, cuidado, isso daqui está correto para o contexto de teoria celular? Sim, mas não responde à questão, porque a questão está perguntando teoria celular proposta por esses dois caras. O que é que esses dois caras dizem? Que plantas e animais são formadas por células, tá? Então, todas as células vivas têm núcleo individualizado, também não foi isso que ele falar. A estreita relação entre a forma e função das células, não é isso que ele falou. Células embrionárias multiplicam-se por mitose, veja, eles nem conheciam a mitose. Vegetais e animais são constituídos por células. É exatamente isso daqui que esses dois caras falaram. Beleza? Então, com isso a gente finaliza essa aula, tá? Vamos próximo, continua assistindo aí as nossas aulas sobre citologia. Lembra de se inscrever no canal, deixar teu joinha e compartilhar esse vídeo com quem você gosta de estudar junto, tá? Até a nossa próxima aula. Valeu!